Seja bem-vindo para mais uma aula do módulo 8, este módulo que nós estamos abordando o tema encantamento. E nessa aula vou ter o prazer de compartilhar com vocês como a gente pode preparar um cerimonial. Tenho certeza que é um tema muito aguardado pelas pessoas com uma grande expectativa. Porém, antes de a gente se aprofundar nesse assunto, eu quero deixar algumas coisas mais claras, fazer alguns lembretes aqui, ou relembrar algumas coisas que já foi ditas em outras oportunidades. A primeira delas é, um bom atendimento não é aquele atendimento que é feito a todas as pressas. Um bom atendimento não é aquele atendimento rápido, como algumas pessoas podem pensar. Eu sei que existem famílias que chegam querendo resolver tudo para ontem. Eu sei que isso existe. Porém, o que acontece para essas pessoas chegarem dessa forma? Na grande maioria das vezes, elas pensam e querem resolver tudo logo porque ela ainda não se deu conta das possibilidades, da importância do momento, do que pode ser feito. Eu sei que existem pessoas que também pensam de uma outra forma, que realmente querem resolver logo porque não vê sentido nenhum. Mas isso é a minoria. Então, ficar esse alerta. E eu quero deixar uma coisa muito clara. Com base nisso, nós também temos que cuidar para não entrar nessa onda de querer resolver tudo logo quando as pessoas estão solicitando que seja assim. Por quê? Nós que somos as autoridades, nós temos que lembrar as famílias das possibilidades. Nós temos que falar para elas que talvez a gente ganhando um pouco mais de tempo agora, a gente consegue preparar toda a cerimônia de uma forma mais profunda, gerar um outro nível de encantamento muito mais profundo. Outros familiares podem chegar, podem participar, a comunicação pode ter mais eficácia, mais pessoas poderão ser informadas para participar da cerimônia. Nós temos essa obrigação e eu tenho certeza que nem sempre a gente está lembrando as pessoas de que é possível a gente ganhar um pouco mais de tempo. Quem disse que o funeral tem que se resolver tudo agora, tudo para ontem? Não, a gente pode ganhar esse tempo. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, um funeral, em média, lá é normal 4 dias, pode ir para 7, pode ir para 8, pode ir para mais tempo. Por que tem esse costume? Porque ganhando esse tempo você consegue preparar melhor cada momento, cada cerimônia de despedida, receber as honrarias, a despedida, a homenagem de cada grupo, de cada ente, dos familiares, de poder ter o tempo para a chegada dos familiares, todos poderem se fazer presentes na cerimônia. Então, é um costume que existe. Nós aqui no Brasil, no máximo é 24 horas, né? Normalmente. E ainda com a tendência de ir diminuindo. Vale a pena a gente se concentrar em alertar a família que a gente pode estender um pouco mais, né? Que a gente pode trabalhar isso para fazer algo melhor. Quando que a gente está falando em preparar alguns padrões, pessoal, de homenagens, eu só quero deixar isso também claro, que não significa que a gente está querendo fazer todas as homenagens iguais, tudo do mesmo jeito, seguir o mesmo rito. Não é isso. É exatamente o oposto disso. É poder dar mais pessoalidade a cada uma das cerimônias. Olha só, geralmente, quando que a gente pensa em realizar um cerimonial, a gente está concentrando os nossos esforços lá em 10, 20, talvez 30 minutos, aonde que vai ocorrer o ponto alto, é o auge da cerimônia, não é verdade? E aí tudo vai estar alinhado, vai ter uma postura completamente perfeita, tudo vai estar no seu devido lugar e acontecer da forma que deveria de acontecer. Porque foi planejado para isso acontecer. Agora, que tal se a gente mudar um pouquinho a nossa ideia e pensar assim, poxa, a gente está querendo verdadeiramente encantar as pessoas. Não seria interessante a gente ter essa postura, essa compostura durante todos os momentos? Todo momento da cerimônia, tudo sair perfeito, organizado? É como um casamento, pessoal. Por que um casamento ele acaba ocorrendo tudo perfeito? Porque é planejado todos os detalhes. Um casamento não é planejado somente o momento da troca das alianças, da bênção dos noivos. Não.
O casamento ele é planejado na recepção, na ornamentação da igreja, na celebração, na recepção dos convidados, no espaço para receber os convidados, nos detalhes de como que vai ser servido, né? Tudo para quê? Para gerar encantamento. É um evento social. Nós estamos trabalhando com outro evento social, mas que tem muitas coisas atreladas. Se a gente pretende encantar, a gente começar a pensar em todos esses momentos. Se a gente pensasse no funeral com a profundidade de que é pensado nos detalhes para uma cerimônia de casamento, nós íamos conseguir entregar um trabalho com outro patamar. Um trabalho com muito mais excelência, com muito mais encantamento. Você não concorda com isso? Devemos fazer o nosso melhor para gerar essa percepção de valor, algo que faça sentido para as pessoas. Ninguém vai pagar um valor alto se não houver uma alta percepção de valor para as pessoas. Ninguém vai pagar bem se não perceber significado naquilo que vai receber. E essa é uma grande verdade que a gente precisa prestar muita atenção. Não é simplesmente querer vender uma urna mais cara, mas é fazer a pessoa sentir que vale a pena prestar aquela homenagem. Mas, Omar, como que a gente pode fazer isso? Como conseguir elementos em tão pouco tempo para entregar para as famílias essa percepção, conseguindo influenciar as pessoas a realizarem uma despedida que possa encantar, amenizar a sua dor, o seu sofrimento, a tristeza daquele momento? Como é que eu posso fazer isso? Pois bem, a partir de agora, então, eu vou apresentar para vocês algumas formas muito simples para você construir essas cerimônias de uma forma bem personalizada. São dois elementos que eu acho bem importante, que eu separei aqui. Primeiro deles, a gente precisa ter uma base para essas informações e depois a gente vai precisar de apoio sobre essa base. Então, o que seria essa base? É onde que eu posso pesquisar para encontrar os elementos que a gente precisa para montar essa cerimônia de uma forma bem personalizada para as pessoas, que possa ser exclusiva mesmo. Então anote aí essa base que eu falo, uma base de pesquisa para encontrar elementos para construir a cerimônia. Anota aí. Primeiro, a cultura. Quais são os valores? Qual é o estilo de vida daquela pessoa? Qual a religião que ela tem? O que ela preza? Quais são os seus valores? Procure identificar isso. São elementos muito importantes, muito fortes, que devem estar presentes nas cerimônias. Anota aí mais uma dica. Os hobbies. O que a pessoa mais gostava de fazer? Como ela se sentia quando fazia isso? Isso também vai buscar elementos para você construir a sua homenagem. Quais eram os sonhos daquelas pessoas? Mais um ponto. Os sonhos. Quais eram os sonhos daquela pessoa que ela realizou? Quais eram os sonhos que ainda não haviam sido realizados? Que importância isso teria? Quais eram os desejos dela? O que ela gostava de fazer? O que ela desejava? Qual era a visão de mundo dela? Tudo isso é muito importante para você ir aproximando e buscando a essência daquela pessoa. Qual que era o costume dele? O que ele fazia que era só ele que fazia? Qual era o jeito dele? Quais eram as manhas que muitas vezes a pessoa tinha? Então, os costumes é importante. E procure descobrir quem foi, o que fez, o que representou essa pessoa lá para a família, para os amigos, para o trabalho, na comunidade onde é que ele viveu. Olha só como esses 6 pontos são importantes para você buscar alguns elementos para construir de uma forma personalizada a sua despedida. Beleza, mas quem que pode me apoiar para eu conseguir essas informações? Aqui é que vem a outra parte, o apoio. Primeiro, a família pode te apoiar. A família pode te oferecer muitas informações valiosas sobre isso. Você pode buscar, junto dos amigos, informações sobre o que ele vivia, o jeito dele, o que ele convivia, a importância dessa pessoa, o que ele fez. E você pode buscar nos grupos, onde que essa pessoa frequentava.
Às vezes pode ser um grupo de dança, às vezes pode ser um clube de serviço, algo nesse sentido, clube dos motoqueiros, enfim, pode buscar informações que apoiem e fortaleça toda essa sua pesquisa que você está fazendo da sua base e trazer elementos e histórias e momentos e informações ricas para serem compartilhadas no momento da cerimônia de despedida. É claro, você não pode esquecer de pedir autorização para a família, né? Relata suas intenções, peça autorização, principalmente para cuidar, né? Ter cuidado se essa pessoa é uma pessoa muito popular, né? Cuidado para não cometer nenhuma gafe nesse momento, talvez até de esquecer algum grupo ou um fato importante, por exemplo, se ele foi um vereador ou foi prefeito na cidade, esquecer de mencionar e de dar a oportunidade de também receber esse tipo de homenagem. E descobrir qual é o melhor momento para cada situação, para cada tipo de homenagem. Isso é muito importante, você organizar isso para que tenha harmonia, que tenha sintonia, não seja nada cansativo, que vai prejudicar ou vai cansar os ouvidos das pessoas. Mas, Delmar, preparar um cerimonial dá muito trabalho. Eu sei, e exatamente. Preparar uma homenagem é algo que dá trabalho, que exige dedicação, que exige empenho, que envolve várias pessoas também. Não é para qualquer um. Quando que você pretende gerar encantamento através de uma cerimônia que seja exclusiva, que seja ressaltado todas as características pessoais, que seja única, dá trabalho. Isso eu sei. Por isso é importante você ter uma equipe também dedicada para isso. Uma equipe que se envolva, que seja instruída e que tenha aptidão para esse tipo de trabalho. A recompensa, ela é sensacional. A gratidão que a gente vai receber das famílias, das pessoas, o nível de encantamento que a gente vai proporcionar para os convidados vai ser em alto nível. É encantamento. Quando que a gente proporciona algo bom para alguém, pessoal, a gente está fazendo algo bom para nós também. Não existe um padrão para se fazer a melhor homenagem. Eu preciso deixar isso claro para vocês. Não é uma receita pronta de bolo. Não é você ir lá ler uma carta para aquela pessoa, uma carta de mãe, se era uma mãe, uma carta de pai, se era de pai, uma carta de advogado. Não, não é isso. Isso se torna algo mecânico depois. Trazer essa pessoalidade, essa exclusividade dá trabalho. Mas eu digo, vale a pena. Usa desses instrumentos que a gente abordou nessa aula, né? Usa a base para você pegar as informações, busque o apoio para ter essas informações e você vai construir algo que vai se tornar inesquecível para aquela família e vai gerar um alto índice de retorno. Delmar, fazer uma homenagem então não tem uma receita pronta, o que é bom, o que não é bom. Olha, como é algo totalmente exclusivo, cada família tem um jeito, cada pessoa tem um estilo. Se você me pedir o que é bom, qual que é o melhor vinho, por exemplo, eu não sei te dizer qual que é o melhor vinho. Às vezes, eu posso apreciar determinada marca de vinho, determinado tipo de uva, e você ter outra preferência. Então, o que é bom é aquilo que eu gosto. O melhor é aquele que eu gosto. Qual que é a melhor cerimônia para ser feita? Aquela que conta a história que a família quer ouvir. Por isso, quando que a gente consegue construir algo com o apoio e com a base que a gente tem, nós vamos fazer algo que vai ficar marcado na história das famílias. Construa homenagens ao gosto da família. Algo que a conforte, que a faça sentir melhor, do modo que os bons sentimentos possam ocupar o espaço que a dor está provocando nela naquele momento. Para que os bons sentimentos possam afastar o sofrimento daquele momento. Recentemente uma cliente me procurou querendo saber como que ela poderia fazer algumas cerimônias assim que gerasse encantamento. O que estava acontecendo? Então ela fez alguns cursos de cerimonial e estava colocando em prática.
No começo estava indo bem, gerava um certo encantamento, as pessoas estavam gostando. Porém, quando que é aquela coisa mais mecânica, quando que é aquela coisa mais engessada, preparada previamente, acaba perdendo a exclusividade. E quanto mais você apresenta o mesmo, menos valor ele acaba tendo, mais comum se torna e por isso que não tem encanto. Quando que a gente vai preparar uma cerimônia, se você quiser gerar encantamento, tem que buscar os elementos que a gente apresentou. Daquela forma, tem que ter uma base para você construir essa cerimônia. Lá busca os hobbies, busca saber quais eram os costumes, o que gostava, o que não gostava, o que fazia sentido para a pessoa, quais eram os seus valores. E construa uma cerimônia pautada no jeito que aquela história é. Contar a história como que ela é, na sua essência, é que vai trazer o verdadeiro tempero que dá sabor para a cerimônia. E isso a gente não pode deixar de lado. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um verdadeiro tesouro escondido por trás de cada uma dessas histórias e uma verdadeira lição. E é por isso que cada história merece ser contada. Quando você for preparar as suas histórias, quando você for preparar o seu cerimonial, não poupe em demonstrar respeito pelo ser humano. Não poupe em trazer elementos para mostrar a importância de ter uma vida útil. Quanto mais a gente conseguir demonstrar isso, a gente vai ajudar as pessoas a lembrar de que o tempo passa, a vida passa e a gente vai e não leva nada. Apenas a gente deixa lembranças daquilo que a gente foi, lembranças daquilo que a gente fez. E que essas lembranças possam valer a pena ser relembradas, sentidas, revividas em um momento como esse. Obrigado por acompanhar mais essa aula. Encanta, surpreenda-se e torne-se inesquecível. Abraço para você.